Olá, meus heróis, tudo bem? Eu espero que sim. Olha, hoje vamos dar continuidade à física térmica. Nós já vimos a parte de termometria, um capítulo bem rápido, bem facinho. Agora nós vamos para o capítulo de calorimetria. Vamos estudar o calor sensível e também o calor latente. Essa parte eu quero que você saiba que é uma parte crucial para muitas questões do Enem. Então, vamos nessa, me acompanha. Esse daqui é o livro 1, Física 2 e o capítulo 5, página 383. As expectativas de aprendizagem é identificar as grandezas físicas que influenciam no aquecimento ou no resfriamento de um corpo, entender a mudança de fase de uma substância. Essas são as expectativas de aprendizagem. Então, vamos nessa. Noções iniciais. Quando a gente fala de calorimetria, ela analisa o quê? As trocas de calor entre os corpos e também as suas consequências. Então, quando a gente fala de calor, novamente, nós estamos falando de energia térmica. E a energia térmica é aquela energia que está em trânsito, que passa de um corpo, que é transferido, que é transmitido de um corpo para outro. E aí tem uma coisa nova que é muito importante vocês saberem, que é a respeito de quantidade de calor. Presta a tua atenção. Quantidade de calor, ele representa a quantidade de energia. Calor não é energia, não vai haver troca, então vai ter uma quantidade que está sendo transferido, que está sendo transmitido. E essa quantidade é a quantidade de calor. Ele tem o símbolo da letra Q, tá? Então é isso. As unidades mais comuns da troca de calor, como calor é energia, então energia é o Joule, J maiúsculo, o Joule. E essa que é a unidade no Sistema Internacional para energia. Agora tem algumas unidades, a outra unidade no caso, que ela é mais para o cotidiano. Essa unidade de quantidade de calor é caloria. Caloria, calor, calorimetria, entendeu? Olha lá, caloria, calor. E também, como quando tu tem um Instagram e esse Instagram tem 2K seguidores, isso significa o quê? Ah, fabuloso, aqui significa dizer que são 2.000 seguidores. Tá bom. Então tem aqui uma quantidade de calorias 2K. Então 2 kcal, 2.000 calorias, 2.000 calorias. Então o cacau é quilocalorias e representa então 1.000 calorias. E aí dá para converter 1 caloria em joules. Então 1 caloria ele representa 4,18 joules. Isso aqui tem que memorizar, meus heróis. Guarda isso no teu coração. Eu vou destacar aqui. Guarda isso no teu coração. Isso daqui, ó, guarda no teu coração. Que 1 caloria ele representa 4,18 joules. Combinado? Combinado, então. Continuando, vamos analisar esse gráfico aqui. Ele é muito interessante. Eu vou dar um zoom para facilitar para nós. Prontinho. Aqui aonde o gráfico, quando tu vai ler um gráfico, presta atenção no seguinte. Veja que ele está crescendo para cima, não é verdade? Então ele cresce para cima, nesse caso aqui. E nesse outro que está deitado, ele está crescendo aqui para a nossa direita. Quanto mais para a direita ele for, maior é o crescimento dele. Pronto. Feito isso, aqui onde eles se encontram é o zero, tudo bem. Agora, esse que está em pé, ele está representando o que exatamente? Em matemática, ele geralmente é representado por y.
E o que está deitado, geralmente, é o que está... ele é representado pelo X. Mas aqui, nesse gráfico, ele está representado por quê? Por T. T de temperatura. E temperatura em graus Celsius. Então, quanto mais para cima ele for, mais graus Celsius. Quanto mais para cima ele estiver, maior é a temperatura. E maior é a temperatura em graus Celsius. Pronto. Agora, olha esse outro aqui. Quanto mais ele for para a direita, maior é o tempo. Então, maior é o tempo quanto mais para a direita ele for. Tá legal. Agora, a representação desse gráfico está nessa linha azul, que ele começa aqui e termina aqui. Aí, aqui é outra situação, termina aqui a situação. Aqui é outra situação, termina aqui a situação. Mais uma situação, e aí essa situação continua para cá. Tá, continuando. Veja que eu estou esmiuçando minimamente aqui o gráfico. Agora, esse exemplo, ele começa com menos 50. Menos 50 graus Celsius, ele está o quê? O quê? Ele está, é um vapor de água, é água líquida ou é água transformada em gelo? É gelo. Então, menos 50 graus Celsius, ele é gelo. Então, aqui, ele está sendo gelo em menos 50 graus Celsius. Aí, o que acontece? Aumenta a temperatura, menos 50, menos 40, menos 30, menos 10, menos 5, menos 1, 0. Aumentou. Do menos 50, aumentou até 0. E como é que o gráfico se comportou? Se comportou dessa forma aqui. Aí, qual é a temperatura que está bem aqui? Essa temperatura que está bem aqui é 0 graus Celsius. Tá. O que aconteceu aí? Entre menos 50, entre gelo, menos 50 e gelo 0 graus Celsius, modificou só o quê? A temperatura. E não mudou o estado físico da matéria. O gelo não derreteu. É só gelo menos 50 graus Celsius e gelo 0 graus Celsius. É só gelo. Só teve mudança de temperatura. Só teve aumento de temperatura aí, mas não teve mudança de estado físico. Agora, olha essa situação. O gelo 0 graus Celsius. E vai até aqui essa situação. Nessa situação é gelo a 0 graus Celsius. E então ele começa a derreter, até todo o gelo se tornar água líquida. Nessa situação aqui. Agora veja bem, aqui era gelo e aqui é líquido, água líquida. Aqui é sólido e aqui é líquido. Sólido para o líquido é mudança de estado. Mas mudou a temperatura? Não. Ele sempre foi 0. Ele começou com 0 e terminou com 0. Mudou a temperatura? A resposta é não. Não mudou a temperatura. Mas mudou o estado físico? Mudou. É tanto que foi do sólido para o líquido. Agora vamos ver essa outra situação. Dessa vez a água ela é líquida e está a 0 graus Celsius. E o gráfico vem. Aumentou a temperatura? Sim, porque do 0 foi para quanto? Olha, pode ver que ele está subindo, subiu até o 100. Ou seja, aqui tem água líquida em 100 graus Celsius. Nessa situação, da situação daqui para cá, teve mudança de estado? Não, porque aqui é água líquida a 0 graus Celsius e aqui é água líquida a 100 graus Celsius. Mas não mudou o estado físico? Não. E a temperatura? Mudou. Agora, tu já está entendendo onde é que eu quero chegar? Vamos ver se você aprendeu essa situação até chegar nessa situação. Nessa situação é água líquida e nessa outra
Depois que passa dos 100 graus Celsius, o que acontece? A água ferve. Se ela ferve, então ela se torna vapor. Então aqui é vapor já em 100 graus Celsius. Mudou a temperatura? Não. Mas mudou o estado? Sim. Porque aqui era água líquida e aqui é água em vapor. Percebeu? E aqui sucessivamente é só o vapor. Deu para compreender? Continuando. Percebe-se que uma mudança de fase nunca ocorre com aumento de temperatura e vice-versa. Assim, estuda-se cada um desses tipos de troca de calor separadamente. Deu para entender? Agora veja só essa observação. Dois corpos são termicamente equivalentes, essa eu vou ler contigo, quando ao trocarem a mesma quantidade de calor, sofrem a mesma variação de temperatura. Troca a mesma quantidade de calor, então sofre a mesma variação de temperatura. Tá. Isso significa dizer que dois corpos possuem a mesma capacidade térmica. Capacidade térmica é o Czão, o C maiúsculo, o C de capacidade térmica. Um caso usual equivalente é o equivalente em água. O equivalente em água de um corpo é a massa de água que possui a mesma capacidade térmica de um corpo. Então, eles são equivalentes. Para saber se eles são equivalentes, vai entrar uma terceira coisa chamada de calor específico. É o Czinho, calor específico. E ele possui uma capacidade térmica tal que a capacidade vai ser a multiplicação da massa com esse calor específico. Com esse calor específico. Tá tranquilo? Agora, vamos para cá, para calor sensível. Define o Czão como capacidade térmica que a gente acabou de ver, como a capacidade calorífica de um corpo. Para medir essa capacidade calorífica, quase não sai, é necessário saber qual a quantidade de calor que está passando ali, ou que ele está recebendo, ou ele está cedendo calor, e qual a variação de temperatura. Então isso é o que? A capacidade térmica. E a capacidade térmica tem como unidade, sabe qual? Bom, se a quantidade de calor é calorias e a variação de temperatura é graus Celsius, então a capacidade térmica tem como unidade caloria por grau Celsius. Essa é a unidade da capacidade térmica. Mas, se for medido no sistema internacional, então, quantidade de calor no sistema internacional é o Joule, variação de temperatura, Kelvin. Então, no sistema internacional, capacidade térmica é Joule por Kelvin. Continuando, a capacidade térmica tem, por unidade de massa do corpo, uma coisa chamada de calor específico. O calor específico, o Czinho. O calor específico ele vai ser definido pela quantidade de calor dividido pela massa multiplicado pela variação de temperatura. Então, isso é o que exatamente, fabuloso? Vamos lá. A unidade no cotidiano, quantidade de calor é o calorias, e embaixo, no normal, né, no cotidiano, é o gramas, e no cotidiano, graus Celsius. Então, a unidade do calor específico no sistema cotidiano é caloria por grama graus Celsius. Agora, e se for no sistema internacional? Ficará a quantidade de calor Kelvin, massa quilograma, vezes, perdão, eu falei Kelvin aqui, mas na verdade quantidade de calor é, no sistema internacional, Joule. Kelvin é aqui embaixo.
Kelvin. Pronto. Esse daqui é a unidade no Sistema Internacional do calor específico. Fazendo o ajuste matemático nessa equação, ela fica a equação que a gente chama de Q-macete. Tá aqui. Q-macete. Q-macete. Onde Q é a quantidade de calor, M massa, C o calor específico e ΔT é a variação de temperatura. Analisando, esse valor aqui, tem os números, e esses números dão um valor positivo. Significa dizer que esse corpo, ele absorveu o calor. Olha aqui para mim, ele absorveu o calor. Se ele absorveu, então a quantidade de calor é mais, é positiva. E se ele cedeu? É obviamente que se ele cedeu, ele liberou o calor, então esse valor é negativo. Libera calor, então a quantidade de calor é negativa aí. Olha aqui esse pastelzão. Me deu até fome agora. Quando um pastel quente é mordido, geralmente é possível notar que o interior dele está bem mais quente do que a parte de fora. Claro que tu já viu isso. Isso se deve ao fato de que o recheio possui substâncias de calor específico mais elevado, capazes, portanto, de armazenar energia térmica por mais tempo. Então, toda vez agora que tu comer um pastel, ele está mais quente por dentro, e isso é devido ao calor específico daquelas substâncias lá dentro. O calor específico é mais elevado do que a casca, a externa. Então ele armazena energia térmica por mais tempo ali. Calor latente. Antes de entrar no calor latente, vou te mostrar o seguinte. Voltando nesse gráfico, veja que quando troca de temperatura dessa situação para essa situação, trocou a temperatura, mas não teve mudança de estado. Então esse daqui é calor sensível. Agora olha aqui, nessa situação onde foi aqui teve mudança de estado físico, mas não teve mudança de temperatura, aí o nome disso é calor latente. Agora olha essa outra situação, daqui para cá. Nessa situação, teve mudança de estado? Não. Mas teve mudança de temperatura? Sim. Quando muda a temperatura, mas não muda o estado, o nome disso é calor sensível. Agora nessa situação, teve mudança de temperatura? Não. Teve mudança de estado? Sim. Então, quando muda o estado, mas não muda a temperatura, adivinha? Calor latente. Ou seja, quando a gente fala em calor latente, ele não provoca variação de temperatura, e sim muda de fase. É isso que é calor latente. E aí a equação é o Q-mole. 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 Onde Q é a quantidade de calor, M a massa, L é o calor latente. AI. Nós vimos aqui o Q-macete e o Q-mole. Deu uma revisada nas mudanças de fase, né, de sólido para líquido, de líquido para sólido, para vapor, etc. Cada um tem o seu nome aí. Deu uma memorizada aqui também. Então é isso, meus heróis. Foi rápido essa aula também, né? Então, quando a gente está concentrado, quando a gente está interessado mesmo, quando a gente está na ânsia mesmo de querer aprender, então as coisas ficam até mais fáceis, não é verdade? Então, vamos nessa, vamos continuar e a gente vê na próxima aula.